Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos de Algo a Mais. Hoje, mais uma vez, aqui no Super Espaço, lugar de criatividade, altas habilidades e superdotação, dirigido e coordenado pela professora Flávia. Hoje vamos falar de Takenoko, um jogo muito agradável, muito bonito, muito simples e que é um dos queridinhos aqui do espaço. No jogo, vamos tentar cumprir objetivos para agradar o imperador. O primeiro jogador que cumprir uma quantidade de objetivos ganha aí o favor do imperador, ganha mais 2 pontos, e vamos ver aí quem ganha o jogo fazendo pontos de vitórias cumprindo esse objetivo. Cada jogador começa com 3 objetivos, um objetivo de cada tipo. Objetivos referentes ao panda, que o panda come determinado tipo de bambu, objetivos referentes ao jardineiro, que ele cultiva um determinado bambu para determinadas alturas, e objetivos de terreno, que você tem que fazer um arranjo no jardim para uma determinada conformação, e assim você ganha os pontos. O jogo é bastante simples. Primeiramente você joga um dado, resolve essa ação do dado, e depois você tem direito a 2 ações livres que você escolhe aqui no seu tabuleiro, certo? O dado ele tem 6 faces. Uma das faces é Coringa, é uma interrogação que você pode escolher qualquer uma das faces aí do jogo. A primeira ação que existe aqui é o Sol. O Sol, quando aparece, é sinal de abundância, então os jogadores ganham mais uma ação. Então ele pode fazer 3 ações ao invés de 2. Isso adianta um bocado. A segunda ação é aqui a chuva. E a chuva faz com que cresça bambu em uma região que já está irrigada, certo? Depois nós temos aqui a tempestade. A tempestade faz com que você possa fazer 2 ações iguais naquele turno. Então, esses marcadores são utilizados para você indicar qual ação que você fez. Então, por exemplo, aqui você faz uma ação, aqui você faz outra ação. Se por acaso deu a tempestade, você pode fazer a mesma ação 2 vezes. Então, você bota o marcador no mesmo lugar, certo? Temos ainda o raio. O raio faz com que o pandinha se mova para algum lugar, com medo do raio, e coma bambu aonde ele chegar, obviamente se tiver bambu disponível, certo? Aí temos aqui as nuvens, e as nuvens são tempos de mudança, e aí você pode pegar uma dessas melhorias e colocar em um terreno que esteja limpo, que não tenha melhoria no terreno, que não tenha melhoria que você já colocou e que não tenha bambu, certo? Você não pode colocar a melhoria num terreno onde já tenha bambu nascendo. As melhorias são: o terreno fica irrigado automaticamente, independente de estar conectado à fonte por canais ou não. O terreno pode ser super adubado, então ele cresce 2 vezes quando você faz o movimento de crescer. E ainda pode ser um terreno que é proibido para o pandinha comer, se alimentar. Então quando você bota isso aqui no terreno, pode crescer bambu à vontade que o panda não vai comer, certo? E as ações do jogo. Essa é a ação do dado. Então o jogador joga, faz a ação do dado e agora ele vai ter ações para ser feitas aqui. As ações possíveis, sempre ele faz 2 ações. Então a primeira ação é escolher tile. Então ele pega aqui 3 tiles, de acordo com o objetivo dele, obviamente, escolhe um desses e coloca no tabuleiro. Então ele olha aqui o objetivo e vai colocar aqui, por exemplo, esse tile rosa, certo? O tile rosa está conectado à fonte, a uma fonte de água. Então automaticamente brota um bambu rosa, certo? A outra ação que ele pode fazer é coletar uma irrigação. Ele pega um caninho desse aqui, que é um canal para você irrigar. Isso aqui serve para você levar a água da fonte a outros tiles que estejam mais longe. E você vai precisar disso de acordo com a sua estratégia. Obviamente que aqui não tem sentido de colocar, porque cada caninho desse tem que ser entre 2 terrenos. Você não tem para que colocar dessa maneira, porque a fonte já está com água suficiente, certo? Mas você pode coletar aqui e você pode ter quantos você quiser. E quando você colocar em jogo, você pode colocar como ação livre quanto você quiser, desde que faça um sentido, e obviamente que chegue até a água, certo? A outra ação é você mover o jardineiro. Quando você movimenta o jardineiro, sempre em linha reta, mover o jardineiro, onde ele parar, cresce bambu. Então aqui, parou aqui, cresceu bambu. A altura máxima são 4 pedacinhos, E, obviamente, que se tiver esse pedaço aqui, essa melhoria que aumenta, que duplica a quantidade, cresceriam 2. Se tivesse isso aqui, cresceria 2. Então, ao invés de 1, você coloca 2 aqui, certo? A outra ação é a ação do pandinha. O panda se movimenta para lá e come um pedaço de bambu, certo? E você guarda
aqui na sua reserva. A última ação possível é você coletar um objetivo. Então você pode comprar uma carta de um objetivo, um tipo de objetivo desse aqui. Esse aqui vai pegar, por exemplo, um objetivo de panda. Você pode ter no máximo 5 objetivos na mão. E aí você passa para o outro jogador. Então o outro jogador vai lá, joga o dado, né? Deu sol, ele vai ter 3 ações. Então ele vai pegar uma ação aqui de fazer tile, vai colocar aqui um tile amarelo para o lado de cá. Colocou o tile amarelo para o lado de cá, automaticamente já nasce o bambu, né? Isso foi uma ação. Tá? Outra ação, ele vai mover, por exemplo, o jardineiro. Né? Aqui não é tão vantagem porque o jardineiro não anda em movimento vazio, espaço vazio. Então ele só poderia mover se, por exemplo, se tivesse colocado aqui um outro tile desse jeito, por exemplo. Aí ele andaria com o jardineiro para cá. Aqui, como está irrigado, faz crescer o bambu, certo? Então tudo isso de acordo com as suas estratégias. Esse jardineiro aqui, ele quer ter uma melhoria, para colocar a melhoria ou achar um tile que tenha já proibido o bambu, o panda comer bambu, né? Então ele colocaria aqui num lugar que não tem bambu, e aí se isso aqui crescer até o nível 4, ele pode cumprir o objetivo, fazer 6 pontos, certo? O outro objetivo dele aqui é fazer 3 tiles amarelos perto um do outro, né? Irrigados. Então ele precisaria fazer, por exemplo, vamos pegar aqui um tile amarelo aqui, e um outro tile amarelo, vamos ver, pronto, aqui ó. Ele precisaria agora chegar com a irrigação até aqui, né? Colocou aqui na lateral, está irrigado, e aí ele pode cumprir esse objetivo, que vale aí 3 pontinhos, né? Então, os 3 tiles amarelos interligados e irrigados, né? O último objetivo dele é que o panda coma 2 pedaços vermelhos, né? Rosas. Então, o pandinha viria para cá, comeria um. Se ele comesse outro, cumpriria o objetivo e descartaria os seus bambus, né? E aí depois, em outras rodadas, ele vai pegar aí mais objetivos. Então, o jogo é bastante simples e muito estratégico. E muitas vezes você está montando uma rede de um pedaço aqui do tabuleiro, achando que está fazendo o seu objetivo e está ajudando o seu adversário, porque ele está de olho no bambu que está crescendo, porque ele quer comer aquele bambu, né? E assim vai. Então, muito dinâmico, muito simples, muito elegante, bonitão na mesa, a figura do pandinha, a figura do jardineiro, né? Muito simples. Um jogo que demora aí no máximo 40 minutos, né? De acordo com o número de pessoas, você vai diminuindo aí o número de objetivos a serem completos. Então, com 2 pessoas são 9 objetivos, com 3 pessoas são 8 objetivos e com 4 pessoas são apenas 7 objetivos. Um jogo bastante rápido e dinâmico, né? Às vezes você está querendo que o bambu cresça e o outro está lá comendo o bambu o tempo todo. Então isso dá um atrapalho. Os objetivos mais difíceis te dão mais pontos, né? Então comer bambus coloridos, às vezes é muito mais difícil você comer bambu de uma cor só, que nem tem, por exemplo, verde aqui, né? Então, para comer o verde ficaria mais difícil, você tem que mobilizar o pandinha, né? Porque eles andam em linha reta, eles não andam fazendo curva nem nada. Então você tem que ter uma estratégia boa e, de repente, dificultar o acesso ao seu amigo. O jardineiro, onde ele para, cresce bambu, só que cresce bambu em todos os tiles adjacentes da mesma cor. Então ele moveu para cá, cresce bambu aqui, cresce um bambu aqui, e esse terreno, como ele é muito irrigado, cresce 2 vezes, olha aí. Então vai tendo aí uma verdadeira floresta de bambus coloridos. Nada impede do cara, na próxima jogada, usar o panda e comer pedaço de bambu, porque tudo aqui é do jogo. Você está montando um cenário, um grande jardim, um grande bambuzal para isso aqui, né? O nosso algo a mais fala justamente sobre o bambu e sobre o pandinha, né? Os pandas são animais exóticos, muito bonitinhos ali, oriundos da China, da Índia. É uma espécie relativamente em extinção, justamente porque se alimenta de bambu. 99% da alimentação do panda é bambu. Então ele passa aí 16 horas, 12 horas comendo bambu, chega a comer 40 quilos de bambu. Só que bambu só tem celulose, tem pouquíssimos nutrientes. Então o nutriente que ele precisa é comer uma larva, comer uma fruta, comer um coco, um rato, né? Comer alguma outra coisa. E o panda prefere ficar mastigando bambu ali nas florestas, bambu o dia inteiro, né? Então isso faz com que a vida média do panda seja de 20 anos, é uma vida curta. A disposição dele para fazer coisas é pequena, ele é um bicho que fica ali apenas mascando bambu, e isso tem uma série de problemas.
A microbiota do sistema digestório dele é muito diferente, que ela se adapta a isso aí. Então, por exemplo, em determinada época do ano, quando os brotos de bambu estão de determinada configuração, a microbiota muda para que ele consiga armazenar peso para suportar o inverno, né? Para que ele ganhe peso. Isso é diferente, né? É muito diferente, muito exótico para esse animalzinho aí. A mesma coisa vamos dizer do bambu. Os bambus estão presentes em vários continentes aí, né? São mais de 1.300 espécies de bambu diferentes. Aqui no Brasil, cerca de 200 espécies, né? E você tem brotos de bambu sendo comestíveis em várias espécies e fazendo parte de alimentação aí de vários povos ao longo do tempo. É muito saudável porque tem aí uma combinação de vitaminas do complexo B, mas obviamente não é uma coisa tão comum no paladar, no gosto do paladar do brasileiro, vamos dizer assim. Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Amanhã nós não teremos a nossa tradicional live, porque eu estou aqui no Superespaço dando uma consultoria, dando uma ajuda em alguns processos aí, né? Mas em breve retornaremos com as nossas lives para falar um pouco mais de detalhes de jogos. Esse jogo é bastante simples, você consegue encontrar, aprender as regras muito facilmente, então ele não tem tantos detalhes que eu vou mostrar aqui para a gente fazer a nossa live, tá certo? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!